Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: "Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem." Marcos capítulo 4, verso 41. Quem é este homem? Uma pergunta crucial, cuja resposta pode afastar a dúvida e o medo. A dúvida e o medo muitas vezes estão conectados, mas a dúvida às vezes é mais racional, demanda uma evidência, uma prova. O medo, por outro lado, na maioria das vezes é irracional e não se explica. O medo também costuma nos paralisar, nos impede de ver com clareza e torna mais difícil que nos movamos em direção à saída de uma situação. Nesta ocasião, enquanto Jesus dormia, uma terrível tempestade alcança o barco onde ele e seus discípulos estavam em direção ao outro lado do lago de Genezaré. Ventos fortes, ondas altas, água no barco. Eles tentam resolver a situação com suas próprias forças e recursos, sem sucesso. Há um medo imediato e urgente: nós vamos morrer! E um outro medo, possivelmente mais profundo, difícil de sentir e de explicar. O medo de que Jesus talvez não se interessasse de fato por eles. Quando Jesus desperta, ele demonstra poder sobre as forças da natureza, sobre aquelas forças que naquele momento são a fonte da ansiedade, da dúvida, do medo dos discípulos. Jesus não tira a água do barco nem busca acalmá-los. Ele simplesmente atua de forma a mudar a situação completamente. Jesus confronta os discípulos por causa do medo deles. Por que estão com medo? Ainda não têm fé? O que nos leva a uma interessante descoberta de que o oposto da fé não é a dúvida, mas o medo. Curiosamente, ao final, aqueles discípulos parecem continuar com medo, apavorados, mas agora não por causa dos ventos, não por causa do mar agitado, mas por causa do próprio Jesus. Pelo menos, isso os leva à pergunta mais importante que poderiam enunciar em toda a sua vida: quem é este homem? E nós sabemos a resposta. Este homem é Jesus, aquele que acalma as tempestades da vida, levando embora todo o medo gerado pela nossa falta de fé. Não importa qual a fonte da sua dúvida ou medo, Jesus age de forma a mudar a situação, apesar da sua pouca fé. Pai amado, faz-me conhecer cada vez mais este que acalma os ventos e os mares. Que ele acalme as tempestades do meu coração, levando-me do medo à fé, para conhecê-lo como ele é. Em nome de Jesus. Amém. Que este dia seja mais um dia em que você possa experimentar da santa e bendita presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.